Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, com a tua vida, com os teus amados, com os teus queridos. Antes de mais nada, eu queria pedir para que você pudesse compartilhar esse vídeo, que você deixe seu like aí, faça seu comentário, se inscreva. É extremamente útil isso para nós, amém, queridos? Para o reino, glória a Deus. Já estamos no nosso sexto dia de oração e jejum. Já estamos no nosso sexto dia desse grande propósito de oração e jejum. Amém, queridos? E hoje o tema do nosso jejum é extremamente interessante, que fala de oração incessante. Vamos orar e jejuar para que haja oração incessante, constante. Mais ainda, haja a abertura de prisões automaticamente. Ah, muito legal essa palavra, né? Haja aberturas de prisões automaticamente. Então, o que aconteceu em Atos 12? Em Atos 12, Herodes persegue Tiago e Pedro. E o que Herodes faz? Primeiro mata Tiago e aguarda para matar Pedro um pouco mais para frente. E aí então, queridos, o que acontece? O que acontece? Vendo ser agradável aos judeus, Herodes viu que era agradável aos judeus matar os apóstolos, matar homens, né? E o que acontece? Não eram homens comuns, eram os apóstolos, né? Aqueles que estavam levando e pregando a palavra do Senhor. E aí então o povo, a igreja, vendo isso, se colocou em oração, né? Tiago já morto, Pedro próximo da fila, né? Olha que interessante, Pedro era o próximo da fila. E aí diz em Atos 12, 5, diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Presta bem atenção, queridos. Quando há oração incessante da parte da igreja, há milagre, há mudança, há transformação. Amém, queridos? Então, nós estamos orando incessantemente por muitas coisas na igreja. E tenho plena e total convicção que Deus está agindo. Deus está se manifestando, né? E aí então no versículo 6 acontece o quê? O impossível. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Haviam, queridos, se você ler no versículo 4 para cima, 16 homens, 16 soldados, quatro escoltas de 4 homens cada um, orando, clamando ali incessantemente. Então, queridos, presta bem atenção. O impossível aconteceu, porque naquela madrugada aparece quem? O anjo. Aparece um anjo que fala para ele: Pedro, dá o detalhe, né? Cinge-te, ou seja, vista-se, calce as sandálias, né? Levanta-te, cinge-te, levanta, põe uma roupa, põe uma sandália e vamos sair, né? Põe a tua capa e segue-me. Então, queridos, Pedro ainda não tinha entendido que não era uma visão, estava acontecendo aquilo, né? Não era mais com a visão que ele teve lá atrás, mas era um fato real. O anjo apareceu para ele e estava o tirando de um cárcere, né? No versículo 10, depois de terem passado pela primeira e pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, no qual se lhes abriu automaticamente. Ah, gosto muito desse texto. Ah, quem não gosta, né? Quem não gosta de Atos 12, 10, né? O qual lhe abriu automaticamente. E saíram enveredando pela rua, e logo adiante o anjo se apartou. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico.
Ou seja, o povo judaico estava esperando que ele morreria realmente, né? Quer dizer, não todos, né? Porque tinha uma igreja orando incessantemente por ele, né? Havia uma igreja que orava incessantemente. Queridos, olha, o que você precisa que seja aberto automaticamente para você. O que você precisa que você vá bater na porta e esta porta se abre. Qual a porta que você queira que abra hoje, né? E aqui diz, queridos, que abriu a primeira, abriu a segunda, né? E chegando no portão de ferro, o portão da prisão, aquele que é o maiorzão, o primeiro da entrada, o primeiro para quem chega e o último para quem sai, né? Aquele portãozão de ferro grandão que dava para a cidade, que separava da prisão para a liberdade, da prisão para a sociedade, da prisão para a cidade, ele abriu-se automaticamente. Vamos orar e jejuar para que as portas abram, né? Quero orar e jejuar por você para que a porta abre. Qual a porta que você precisa que se abra hoje, nesse nosso sexto dia desse grande propósito de oração e jejum? Amém, queridos? Então vamos, né? Que haja oração incessante, porque certamente as portas se abrirão. Quando há oração incessante, certamente as portas se abrem. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero orar, clamar, interceder, Pai amado, Senhor, para que nós possamos nos manter em oração incessante, para que nós possamos ter fome de oração, fome de jejum, fome de justiça, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que a consequência disso tudo, Senhor, são as prisões abrindo-se automaticamente, abertura de prisões automaticamente. Qual a prisão que você precisa que abra hoje, que caia hoje? Qual a prisão que você precisa que o Senhor abra automaticamente? O Senhor quer abrir portas automaticamente hoje, mas nós precisamos orar, né? Elas não se abrem normalmente, elas se abrem automaticamente quando há oração intercessória, incessante. Quero declarar que através da tua oração incessante, portas vão abrir-se automaticamente em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz.